pessoal, eu sou André Rodrigues, ou Lino Bertrand, como você queira. E eu estou aqui hoje com o professor José Rubensheim e ele vai falar um pouquinho sobre ele, rapidamente. E depois eu vou fazer uma pergunta para ele sobre um tema que eu acho que é bem interessante e ele nem sabe ainda qual é. Tão interessante que... Então, professor, por favor, fale um pouquinho para o pessoal quem é você, onde você se encontra e o que você faz. Eu moro em Votuporanga, 521 quilômetros de São Paulo, e eu sou professor na Faculdade de Medicina de Votuporanga em psiquiatria. E sou médico psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina. Formei em medicina, fiz estágio em psiquiatria 2 anos e tenho pós-graduação lato sensu em psicologia junguiana pela Universidade São Francisco de São Paulo. Estou em Votuporanga morando há 12 anos por escolha de vida. Bacana, bacana. E já foi visitar a casa do Jung também? Ah, sim. Há 3 anos atrás estive na Alemanha, Suíça e Itália. E era um sonho antigo meu, desde que eu fiz pós-graduação em psicologia junguiana, de conhecer Bollingen, a casa do Jung na beira do lago de Zurique. Não foi fácil chegar lá, porque é uma casa que está fechada, é proibido entrar lá, mas nós conseguimos. Eu acho que eu fiquei tão emocionado que a família permitiu que eu entrasse lá para ver. Não deu para entrar na casa, mas fora deu para ver o castelo. E a casa onde ele viveu, em Zurique, na cidade, aí eu fui no túmulo dele, do Jung. É um cemitério protestante que tem lá. E o túmulo é muito simples, é na terra, uma lápide. E a casa dele é uma casa enorme, é uma mansão maravilhosa na beira do lago, e onde mora o neto dele mais novo, que na época em que ele tirou aquela foto que aparece a família toda, o neto não estava porque estava no exército. E aí era o neto mais novo que herdou a casa, e também por motivos pessoais e de respeito, nós não conseguimos entrar dentro da casa, mas permitiu que andasse pelos jardins, que fosse até um lugar que ainda permanece, que é onde tinha o barco dele, do Jung. Então foi uma viagem emocionante, porque foi muito afetiva, era um sonho conhecer. Então é isso. Bacana. Professor, assim, ó, as pessoas elas têm preconceito com a psicologia, com a psiquiatria ainda mais, né? Sim. Ainda existe muito preconceito. A questão é quando se deve procurar um psicólogo, uma psicoterapia, um psiquiatra? Quando? Que momento da vida? Ou que momento... Assim, só quando eu estou doente? Só quando eu tenho algum problema? Ou existe... Qual é? Quando eu devo procurar? A gente regula isso pelo grau de sofrimento. Então assim, há um sofrimento natural na vida, que são as passagens da vida. Bebê, de primeira infância, segunda infância, adolescência, natural. Quando isso se acentua e bloqueia o desenvolvimento, que é o que o Jung chama de individuação, há um bloqueio, a pessoa não consegue caminhar, não consegue ir para a escola quando é criança, não consegue pensar numa profissão, não consegue estruturar uma vida adequada para si mesmo, mas que seja causada por sofrimento. Aí é o momento de procurar. Pode-se procurar um psicólogo ou pode-se procurar um psiquiatra. Pelo preconceito, geralmente se procura médicos não psiquiatras. Procura clínico e procura neurologista, que para lidar com emoções não estão adequados. Eles estão adequados para lidar com o corpo anatômico, mas não estão adequados para lidar com sofrimento psíquico. Porque não se confunde psiquiatria com neurologia. Neurologia trata do órgão, do cérebro, do sistema nervoso
como órgão. E a psiquiatria trabalha com o sofrimento. As pessoas têm muito preconceito porque ainda tem muita ideia de louco ligada à psiquiatria e à psicologia. Agora, a psicologia tem uma outra variante. Ela pode ser procurada por qualquer pessoa, independente de estar sofrendo ou não. Alguém que queira se conhecer, que quer fazer uma análise e quer refazer a própria história, os caminhos da própria história. Independente de sofrimento. A pessoa busca uma análise para ampliar, para crescer. É difícil isso, a não ser entre os profissionais da saúde. Então, assim, um psiquiatra que se interesse por se conhecer, ou um psicanalista, isso é natural, que é necessário, que a gente refaça toda a nossa história para nós vivermos no hoje. E retirarmos o máximo possível repetições do passado que a gente desconheça. Aí é uma análise. Isso é mais raro, assim, a população em si. A população, quando procura porque está sofrendo. E há vários graus de sofrimento que a gente localiza em primário, secundário e terciário. O grau primário são as decepções da vida que a pessoa está sofrendo e precisa de alguém para conversar. Então, não precisa ser nem o médico, pode ser assistente social, pode ser a enfermagem, pode ser um bom amigo que seja realmente honesto, que não vai fazer fofoca, porque a grande questão também é o sigilo. Tem o grau secundário, que a pessoa está sofrendo porque ela tem um grau de neurose que vem das circunstâncias da vida que ela desconhece e que ela precisa de alguém que faça a leitura para ela, porque ela sozinha não consegue. Então ela precisa de um espelho. Nesse caso, o terapeuta é um espelho. E há um grau de sofrimento maior que precisa do psiquiatra. Então, vamos supor que é uma depressão grave que só com terapia não está conseguindo chegar. Por quê? Porque a pessoa está tão imersa na depressão. O Jung descreve isso durante o processo analítico também, pelo processo alquímico, que tem um momento que a pessoa deprime. E naquele momento ela pode precisar de uma ajuda medicamentosa, mesmo dentro de um processo analítico. Então, assim, se a pessoa está sofrendo, ela está imersa em si mesma, não consegue expressar isso para um analista, o medicamento faz com que isso fique um pouco mais leve e a pessoa possa entrar em contato. E no caso das psicoses, aí é necessário o psiquiatra. Aí o psicólogo fica para aqueles que tem um pouquinho mais de consciência, ou para a família que queira que o indivíduo adquira alguma espécie de consciência. Então, aí um processo psicoterapêutico ou de terapia ocupacional. Aí é o terciário, é mais grave. Esse precisa mesmo do psiquiatra. Talvez por isso que mantém o preconceito ainda, porque como esses é necessário que se utilizem do psiquiatra, as pessoas em geral acham que só vai ao psiquiatra esses pacientes que são chamados loucos. E que na verdade não é bem assim, qualquer um de nós. Por quê? Porque o psiquiatra hoje ele vai trabalhar com o sofrimento psíquico. Assim como antigamente os padres trabalhavam na confissão com o sofrimento moral, do pecado, nós trabalhamos com o sofrimento psíquico ligado às relações desse mundo. E tem uma coisa que é o sigilo, né? O respeito técnico, o sigilo. Então, assim, a pessoa pode ficar livre, não tem crítica, não tem julgamento, mas as pessoas em geral não sabem muito disso. Então o momento é esse, é o sofrimento que está atravancando o desenvolvimento, que a pessoa está parada. Então ela para um curso, ela sai de um trabalho, ela quer separar do casamento, ela está sofrendo e acha que a solução é essa. Assim. Esse é o momento. Professor, quero agradecer demais. A gente já gravou bastante aqui. Vocês estão vendo só um pouquinho, mas a gente já gravou bastante. Então quero agradecer demais toda a sua dedicação aqui, sua disponibilidade de
tempo, de energia, de conhecimento também. Então, muito obrigado. Obrigado também, espero que seja útil, né, a mais pessoas. É uma experiência de uma vida. Com certeza, e se alguém quiser te encontrar, como é que faz? Aí é Votuporanga, né? Votuporanga, São Paulo, fica a 521 quilômetros de São Paulo, mas da pessoal da região. Aí eu tenho um consultório particular, fica no centro da cidade, é a rua Duque de Caxias 3838. E o telefone 3421-3214. Muito bem, muito bem. Muito agradecido. Obrigado. Até o congresso. Ah, é? Que bom, agora em maio já. Pois é. Vou fazer bastante propaganda. Muito bem.